Sua equipe trabalha feliz? Sua equipe está engajada, comprometida em te ajudar a alcançar seus objetivos? Você consegue motivar sua equipe? Esse é o nosso tema do podcast Consultório Empresa de hoje. Fica aí que eu já volto. Até já! Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala pessoal, o assunto de hoje é sobre motivação. Mais uma vez eu quero falar sobre esse assunto e dessa vez foi baseada na pergunta de um aluno nosso do Pleno Odontologia, o Eduardo. Obrigado, Eduardo, por sua pergunta. Ouve aí. Olá, doutor Plínio. Boa tarde. Aqui é o doutor Eduardo que está falando da Saúde Odonto. Tudo bem? Primeiramente, parabenizar vocês pelo trabalho, pelo aniversário de um ano aí dos podcasts, que são muito bons, sempre trazendo alguma coisa bacana para a gente poder desenvolver e evoluir. A minha pergunta é a seguinte: como motivar a equipe? Como fazer com que a equipe trabalhe feliz, trabalhe bem? Quais são as ferramentas e o que a gente precisa para poder colocar isso no nosso dia a dia? Eu agradeço muito aí, um abraço. Obrigado, Eduardo. Obrigado por sua participação com a gente e você também que está nos ouvindo, sempre lembra que estamos sempre abertos aqui às suas perguntas e se for possível a gente vai respondendo e vai ajudando todo mundo. Edu, vamos lá, cara. Aliás, um abraço para você, para sua irmã Simone aí. A gente está sempre na torcida pelos projetos que vocês têm, que são bem bacanas. Mas vamos lá. Esse assunto sobre motivação eu já falei um pouco no episódio 27, que chama Fatores Motivacionais de Herzberg. Então eu recomendo, se você quer entender mais esse assunto, dá uma voltada lá, aquele episódio 27 e rever que tem bastante coisa legal lá também. Mas como esse assunto é muito complexo, eu fiz um preparo aqui, quando eu estava tentando responder, né, aqui para o Eduardo, eu achei tantos itens que eu achei que são fundamentais, que a minha prática da coisa, que este nosso episódio aqui vai ser dividido em duas partes, tá bom? Então, olha aí, Eduardo, olha que chique, hein? A sua resposta vai ter duas etapas, né? Eu vou falar hoje sobre questões fundamentais de motivação, como é que eu vejo isso, como é que eu procuro praticar, como é que eu ensino isso. E no próximo, da semana que vem, eu vou falar sobre a mesma coisa em continuidade, porém sob um ponto de vista prático, ou seja, ideias e dicas práticas de como fazer a motivação do dia a dia. Tá? Então hoje eu quero falar mais sobre conceitos, sobre ideias mais conceituais, filosóficas do que fazer, e na semana que vem eu quero dar algumas dicas práticas, algumas sugestões efetivas de motivação da equipe, ok? Então vai ser legal a gente, quem quiser esse assunto, ver aquele episódio anterior, 27, ver esse aqui, ver o da semana que vem, e aí sim fica com uma visão mais completa. Sem mais delongas, vamos lá então nesses itens que eu quero colocar para hoje aqui. Bom, vamos lá. O primeiro item que eu quero sugerir com relação à motivação da equipe é deixar claro o papel de cada um na empresa e a importância que cada pessoa, cada membro da sua equipe tem no projeto geral da clínica, tá? No contexto da visão. Bom, isso significa que quando na equipe cada pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas não apenas as suas funções do dia a dia, qual é o seu papel num conjunto maior, na visão geral do projeto da clínica, muito melhor, porque ela se engaja mais com aquilo. A probabilidade de se engajar é maior. É diferente de uma pessoa que apenas está cumprindo tarefas e fazendo uma coisa que você mandou. É muito diferente disso quando uma pessoa sabe o que você, como líder, como dono da clínica, quer alcançar, e você envolve essas pessoas nesta visão, nesse grande projeto, nesse grande sonho que você passa a sonhar junto com a sua equipe. E aí cada pessoa sabe que o seu papel é parte A, parte B, parte C, não importa, ela tem aquele papel, aquela função, e também não importa se é pequeno, se é grande, mas aquela função dela num contexto maior, e ela vai enxergar que ela tem importância para um conjunto maior de coisas, tá? Para uma visão maior. Quando nós, eu, você, toda pessoa, qualquer pessoa da equipe, quando a pessoa entende o seu papel num conjunto maior, o grau de motivação dela é muito, muito diferente de quando ela apenas cumpre tabela, ela faz tarefas que lhe mandaram, ok?
Segundo item que eu quero mencionar com relação à motivação é assim: esteja sempre presente, ou seja, lidere pelo exemplo, ensine a fazer a tarefa antes de exigir resultado. Dá para entender? Então assim, você fica presente com a sua equipe, presente literalmente, você está lá com ela, você vai lá com eles, você vê o que estão fazendo, você acompanha um serviço, você conversa, você discute, você orienta, você não simplesmente cobra, você ensina a fazer, você está lá para ajudar, você está lá para servir durante o processo, para garantir que a sua equipe esteja entendendo o que fazer. Não é para você fazer por eles, mas é para você estar presente, estar disponível, talvez seja uma palavra que te ajude a entender o que eu quero dizer aqui. Então, estar fisicamente presente, passar, ver como é que está, estar disponível para ajudar, para complementar alguma coisa, não para dar bronca, necessariamente, eventualmente talvez isso aconteça, mas sim para orientar, para ajudar na construção do que precisa ser feito no papel daquela pessoa, no conjunto maior, na visão, nos objetivos que a clínica tem de um modo geral. Ok? Então, estar presente também ajuda muito na motivação. Eu vejo, às vezes, líderes extremamente ausentes, que não acompanham, que não sabem, só dão ordem e cobra, dá ordem e cobra. Às vezes dá ordem e nem cobra, enfim, tem de tudo, né? Então, mas eu acho que essa presença de estar disponível é extremamente importante para que a pessoa se sinta motivada também, para que ela não se sinta apenas cobrada de coisas, mas sim que o líder da equipe, o líder dessa pessoa, está interessado em que todos façam o seu melhor, porque essa pessoa tem potencial de ser melhor. A pessoa tem que reconhecer que o chefe a reconheceu. Deu para entender? Terceiro ponto, né, é criar um ambiente de trabalho gostoso, leve, tanto física quanto emocionalmente. Um ambiente gostoso é que a temperatura do lugar seja legal, que as cadeiras sejam confortáveis, que não tenha um ruído enorme, que não tenha ou barulhos estranhos, que tenha um espaço para descanso. Acho muito importante isso na clínica, né? Os seus funcionários almoçam aí e depois o que eles fazem? Ficam perambulando pela clínica. Poxa, clínica que tem um espaço para elas é muito legal. Então, o ambiente todo de trabalho faz muita diferença. E quando eu falo de ter um ambiente de trabalho leve e gostoso, eu também estou falando do ponto de vista emocional. Ou seja, um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas, uma pessoa da equipe respeita a outra, aceita a outra. Claro, tem aquelas brincadeiras que um faz com o outro também, com o time de futebol, com uma coisa, com a outra, não importa. Isso é saudável, faz parte, né? Mas eu me refiro aqui àquele ambiente que realmente as pessoas se respeitam, se ajudam, que o ambiente de trabalho é gostoso, que a pessoa sai de casa e fala, poxa, eu estou indo para um trabalho e lá é legal, eu não tenho empecilhos. É muito diferente quando a pessoa sai do trabalho e sabe, puxa, vou ter que encarar fulana de tal, ou fulaninho, aquela pessoa que só fica lá para irritar, que não respeita, que boicota, que faz fofoca. Então aquele ambiente pesado, aquele ambiente curvo, né? Aquele ambiente ruim. Então é isso que a gente tem que evitar a todo custo, tá bom? Eu acredito que um ambiente de trabalho que seja leve, que seja gostoso, é uma das coisas mais importantes que a gente tem em termos de motivação. Não porque um ambiente bom motive, mas porque um ambiente ruim desmotiva fortemente. Uma parte considerável das pessoas que eu vejo que saem das empresas, e aqui particularmente eu quero me referir a clínicas, saem porque achavam que o ambiente de trabalho é ruim, é pesado. Por exemplo, fofoca, por exemplo, brigas, por exemplo, um ambiente onde as pessoas, o chefe, o líder, não confia e tem uma relação muito conturbada o tempo inteiro. Toda vez que o ambiente de trabalho ele é assim contaminado, né? Ou seja, as pessoas ficam sugando a energia uma das outras, tendo que se preocupar muito mais com o que vai falar, porque a outra vai falar, porque um vai reclamar, porque sabe, quando a equipe fica se alfinetando o tempo inteiro, isso é tão pesado que gera afastamento das pessoas. Isso adoece a empresa, adoece as pessoas também. Então é uma coisa que a gente precisa cuidar muito dessa cultura organizacional, de como a gente está estimulando o ambiente interno da nossa clínica, da nossa empresa. Bom, o quarto item, né, o próximo item que eu quero sugerir aqui para a gente trabalhar e pensar conceitualmente na motivação é estimular e valorizar para que todos deem opinião, deem sugestões e deem ideias. Quando eu falo para alguém
eu falo e pratico isso, né? Quando eu falo para a minha equipe que eu quero que ela dê sugestão, e eu ouço essa sugestão, eu ouço com atenção, posso implantar ou não, ou posso fazer algumas alterações, mas eu ouço com atenção e realmente demonstro com minhas atitudes e com palavras que eu estou interessado na opinião deles, isso significa que o que eles são e o que eles pensam importa. E uma coisa que motiva as pessoas é saber que elas importam, que alguém nota, alguém está me notando. O meu chefe, o meu líder, a empresa, os donos da empresa notam que eu existo, sabem o meu nome, se importam comigo, se importam com a minha opinião, com a minha sugestão. Então, quando eu falo, essa pessoa presta atenção, ela discute comigo aquele assunto, ela quer saber de onde veio aquela ideia, por quê, que interessante e tal, e quer conversar com relação àquele assunto. Essa é uma das coisas que para muita gente é um dos principais fatores de motivação. Olha que interessante, a pessoa ser valorizada, ter a sua ideia valorizada, a sua ideia respeitada, é a pessoa ser notada, ser percebida como pessoa, como membro da equipe, como alguém que é inteligente e pode contribuir. Repito, mesmo que a ideia dessa pessoa possa não ser tão genial, mas o ato de eu dar esta liberdade para aquela pessoa, ter o espaço aberto, lembra que a gente falou da presença agora há pouco? Eu estou presente, estou disponível, essa pessoa vem me dar ideias, eu estimulo essas ideias e demonstro com atos e palavras que eu me interesso por essas ideias e a gente trabalha elas junto, isso é muito importante para a equipe também. Tá? Então, outro item fundamental, na minha opinião, é esse, né, de estimular e dar valor, né, valorizar as ideias e tal. Eu acho isso importante também, porque, além de tudo, de ser um fator motivacional, como eu já expressei, muitas vezes as coisas da sua equipe são vistas, as coisas da sua empresa, perdão, são vistas pela sua equipe sem que você veja. Tem erros, buracos no seu balde, né? Tem erros que você comete, que você não está percebendo, mas a sua equipe está. Se você mantém canais de comunicação fechados, você nunca vai saber por sua equipe. Agora, se você é aquela pessoa que se importa com a equipe, mantém esses canais abertos, você se interessa pelo que ela tem a te dizer, ela tem a te dizer sugestões e soluções importantes com relação a coisas que você pode estar fazendo errado e nem percebe. Então é muito importante a gente dar essa voz interna, né, para que a sua equipe possa contribuir com soluções de coisas importantes também que ele está vendo. Então essas ideias são sempre muito, muito úteis e devem ser estimuladas e valorizadas. Outra coisa muito importante, vamos para o quinto item aqui, é você ser sempre justo em ações de premiação e meritocracia. Olha, a minha experiência mostra que tem uma coisa que desmotiva tremendamente, mas assim, muito, mas forte, é injustiça. Sensação de injustiça, ainda que ela possa não ser verdadeira. Por exemplo, você cria um padrão de uma meta para a sua equipe, né? E por alguma razão você batalhou pra caramba e não chegou lá, né? E a outra pessoa não fez quase nada para aquilo e também não chegou lá. Mas só que você batalhou muito e você viu que a outra pessoa não fez absolutamente nada, né? Às vezes, né? Isso estou falando da equipe. Aí às vezes o líder pega e fala assim, não, então não batemos a meta, mas vamos dar o prêmio assim mesmo. Bom, para uma pessoa que sentiu que deu o seu tudo, né, fez ali e não chegou, mas bateu na trave, essa atitude de dar o prêmio a si mesmo pode até ser boa, embora costuma não ser, mas pode até ser boa. Mas em compensação pode gerar um sentimento de que, poxa, a outra pessoa que senta aqui comigo, né, não fez nada para aquilo, mas por um acaso aquela meta dele era tão baixa, ele pensa assim, era tão fácil, a pessoa não fez nada e também não bateu, mas ficou quase e também vai ganhar e ele fez absolutamente nada. Começa a dar uma sensação de injustiça. Também é uma sensação de injustiça quando alguém percebe ou acha que a promoção de alguém, o aumento de alguém, ou enfim, os privilégios que uma pessoa pode ter são em detrimento da outra ou de uma forma desproporcional ao seu esforço. Exemplo é o queridinho do chefe, né? Onde tem alguém que toda hora pede para sair mais cedo e pode, toda hora pode chegar mais tarde, toda hora pode, sei lá, ter um benefício adicional, coisas que os outros não podem.
Então as pessoas pedem, não pode. Aquele funcionário gostosinho, bonitinho, lindinho do chefinho pede e pode. Isso vai dando um sentimento de injustiça muito grande. Então, promoções feitas de uma forma desproporcional, né? Uma meritocracia não honesta. Né? Meritocracia é uma pessoa foi provocada e desafiada a uma meta, a um desafio. Então, por mérito, né? Ou seja, por bater aquela meta, isso é o mérito, né? Bater aquela meta, aquele desafio, ela recebe o prêmio conforme combinado. Então, toda vez que esse combinado é desrespeitado, está sendo desonesto, o processo está sendo desonesto. Isso vai criando uma desconfiança, né? Ou não credibilidade nos processos, não credibilidade no líder. O líder não é justo, ele tem balanças diferentes dependendo de quem é a pessoa. Então, isso vai gerando um sentimento de desconforto muito, muito grande. Então, tudo que você vai fazer, procura ser justo. Né? Quando precisar, em algumas situações a gente entende que precisa, mas quando precisar ter uma exceção, que ela seja tão clara, que seja clara o suficiente até para as outras pessoas. Olha, para esta pessoa nessa situação eu vou abrir essa exceção, ela vai sair mais cedo porque ela precisa, e de tal maneira que até o grupo está torcendo por que aquilo aconteça, para ajudar a colega ou colega, ok? Ou seja, o sentimento de injustiça não pode existir. Por isso a gente precisa ter coerência, integridade, ter critérios bem claros, bem definidos, para não ficar no achismo e deixar com que as pessoas tenham interpretações equivocadas. Bom, sexto item, sexta sugestão que eu quero dar para você é celebrar pequenas vitórias, mas com todo mundo. Celebrar vitórias, as grandes, as pequenas, na verdade, né? Celebrar as vitórias com todos. Então, quando nós alcançamos uma meta, vamos celebrar isso, né? Alcançamos uma meta, legal, vamos comemorar. Essa comemoração pode ser juntar todo mundo para dar os parabéns, pode ser um bolo, pode ser uma champanhe estourada, pode ser uma fala, pode ser um cartãozinho, pode ser um bilhete, pode ser um e-mail, mas que seja comum a todo mundo, né? Que a gente esteja reconhecendo uma vitória. E eu particularmente gosto também, isso é uma coisa até um pouco mais prática, mas de fazer com que essa celebração das vitórias possam ser inclusive individuais. Exemplo, sei lá, vamos supor que uma pessoa ali da clínica recebeu um prêmio. Então a doutora Mariana recebeu um prêmio da academia de cirurgia de não sei das quantas. Então, seria legal a clínica dizer, olha, uma pessoa da nossa equipe recebeu um prêmio, então estamos celebrando a vitória da doutora Mariana. Isso é legal também. Por que não? Né? Sei lá, fizemos uma votação com os clientes, eles votaram ali que a Solange é a funcionária mais simpática da clínica. Legal, vamos celebrar. Uma pessoa do nosso time, da nossa equipe, recebeu uma premiação. Um modo de dizer, acho que você entendeu. A ideia da gente ter oportunidade de comemoração em equipe e um se alegrar pelo outro é muito legal. A gente vai construindo o espírito de equipe, a gente vai construindo uma ideia, né, de time, né, e isso é muito importante. Então, celebrar as vitórias, não deixar passar em branco aquilo que a gente conquistou, porque isso também vai criando âncoras positivas na mente da sua equipe. Cada vitória conquistada, uma comemoração, a gente começa a querer a próxima comemoração. E a gente estranha quando não alcançamos o mérito para termos uma outra comemoração. Isso é bastante importante, né? Eu lembro uma empresa que eu trabalhei e que nos era proposto, sempre desafiado pelo presidente da empresa, que todo mês que a gente estivesse batendo aquela meta, nós, a diretoria, nós todos iríamos almoçar. E era um almoço assim que começava tipo 1, 2 horas da tarde, 1 hora da tarde e não tinha previsão para voltar. A gente não voltava naquele dia. A gente ficava o tempo inteiro ali conversando. E eram os melhores restaurantes possíveis, né, de São Paulo, e nós é que escolhíamos. Então cada vez um escolhia um restaurante top ali da cidade que, cara, como é que você vai num restaurante daquele? Então a gente escolhia, olha, então o que a gente quer na meta desse mês aqui? Se a gente alcançar a meta que ele deu pra gente, nós vamos todos comemorar a meta, né? Ou bater aquela meta, nós vamos comemorar no restaurante tal. Sei lá, vamos no Fazano, vamos no Figueira Rubaiá e por aí vai. E a gente todo mês ia no restaurante desse. Quando aconteceu 1 ou 2 meses que a gente não bateu a meta, a gente ficou na trave ali, mas não batemos a meta e não fomos,
dava um sentimento de todo mundo, puxa vida, o que nós vamos fazer agora, né? Então a gente precisava até, nem que a gente fosse em outro restaurante, mas a gente já sentia a falta de ter aquele tempo de uma conversa mais leve, mais descontraída de todo mundo. E o comprometimento era muito grande. É esse tipo de coisa, esse sentimento é muito legal também, tá? Então ele funciona bastante com isso, ele marca, né? E por fim, o 7º item que eu quero passar para hoje, né, para essa conversa de hoje, é invista na sua equipe. Aqui, investir na equipe, eu me refiro a muitas coisas, né? Primeiro, e talvez o mais óbvio, seja cursos, né? Então, investir na equipe é capacitar a sua equipe, pagar para a sua equipe cursos online, cursos presenciais, de atendimento ao cliente, de negociação e vendas, de procedimentos clínicos, de instrumentação, seja o que for, né? Você sabe aí na sua equipe, cada pessoa, se é algo de informática, de redes sociais, não importa. Cada área, cada pessoa tem necessidade de treinamentos e capacitação específica, e a ideia aqui é que você ajude essa pessoa a se tornar melhor. Desenvolva talentos, é a palavra-chave aqui, é a expressão-chave, né? Então, desenvolver suas pessoas, investir na sua equipe com capacitação. Também pode ser investir na equipe quando a gente tem bons equipamentos. Porque é terrível, né? Você ter uma pessoa para fazer uma tarefa e o instrumento que ela tem é ruim. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar uma vez na nossa equipe com designer, a gente não tinha nenhum computador decente para aquilo, né? Ou seja, como é que você vai fazer um trabalho ali de design bacana tal, se você não tem a ferramenta, se você não tem o software correto, se você, né? Então a gente fica lá, a gente passou ali uns dias sofrendo pra caramba, não faz sentido isso, né? Então a empresa precisa investir no equipamento melhor, equipamento decente, num software, num sistema. Isso vale para a cadeira, vale para a mesa, vale para a iluminação, vale para tudo. Para a sua clínica, isso também vale inclusive para uniformes, por exemplo, né? Você investir em uniformes bons, bacanas, bonitos, que sejam confortáveis, que sejam práticos, úteis, né? Úteis literalmente. Então todas essas coisas são importantes. Investir, portanto, em cursos, equipamentos, bem-estar, na estrutura física, tudo que você pode fazer nesse sentido é importante, né? Então, quando eu consigo esse conjunto de coisas aqui que eu estou mencionando hoje, só para a gente relembrar, né? A gente está dizendo, olha, deixar o papel de cada um claro na conquista de uma visão maior. Que a gente, outra sugestão que eu dei foi de estar sempre presente ali, disponível para a sua equipe, acompanhando o que está sendo feito, criar um ambiente de trabalho gostoso, leve, em amplo sentido. Estimular e valorizar a ideia, a sugestão de todo mundo, porque todo mundo é capaz de contribuir. Ser justo nas suas propostas de metas e tal, para ser justo na meritocracia. Celebrar as vitórias com todo mundo e investir continuamente na equipe são princípios que eu venho aprendendo a usar. Erro também, tá? Erro também. Mas são princípios que a gente vem trabalhando, sabe? Mudando o mindset cada vez mais para utilizar. Porque na prática é o que funciona. Eu vejo clínicas Brasil afora e eu vejo esses problemas que eu pontuei aqui, que eu fiquei um bom tempo aqui listando e pensando de uma forma bem prática, né, bem conceitual mesmo, quais são essas coisas, a partir aí da pergunta do Eduardo, para tentar verificar assim, o que de fato são os itens mais essenciais, mais importantes que eu aplico ou tento aplicar e tento usar o meu esforço todo nisso aqui e que eu vejo que as clínicas que têm isso têm a predisposição grande de ter uma equipe motivada e as que não têm um desses fatores têm uma desmotivação generalizada. São esses os 7 itens. Então, eu quero dizer para todo mundo, Eduardo, espero ter respondido a sua pergunta, ter te ajudado bastante com relação a isso e gostaria que você, que nos ouve também, tenha ficado estimulado, né, a colocar essas coisas aqui todas em prática. Show de bola, mais uma vez eu fico sempre muito feliz com a participação, com a audiência aqui de todo mundo. O nosso movimento Consultório Empresa está ficando cada vez maior, está chegando a cada vez lugares mais e mais distantes, a gente recebe recados e mensagens muito legais. Eu agradeço de coração a todas as pessoas profissionais de saúde que estão apoiando a causa, que estão passando para os seus colegas, para mais e mais pessoas terem uma visão empreendedora verdadeira, entender o marketing ético e verdadeiro, não como propaganda, tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Então,
Se você quer se envolver com a gente mais e mais, vai entrando nas nossas páginas, no site Consultório Empresa, enfim, vamos trocando cada vez mais, porque quanto mais a gente soma esforços, mais a gente vai alcançar o objetivo de ter as classes de saúde com uma visão empreendedora e uma visão de marketing verdadeira que pode fazer a diferença na sociedade atual. Então, assim, fico muito, mais uma vez, agradecido e honrado com a sua participação. Curte, dá o joinha, multiplica essa ideia e a gente está junto. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço, empreendedor!